Diz a palavra do Senhor assim: disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra, e destruireis todas as pedras com figuras, e também todas as suas imagens fundidas. Deitareis abaixo todos os seus ídolos. Veja comigo que o versículo 52 de Números 33 fala todos 4 vezes. Olha a ênfase que o Senhor está dando para isso. Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. 2. Destruireis todas as pedras com figuras, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Ou seja, era tudo mesmo. Verso 53 diz: tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vô-la dei para possuirdes. Irmãos, aqui fala de um povo na fronteira, as campinas de Moabe. Moabe era uma região que tinha montanhas, que era a região montanhosa de Moabe, e tinha uma região de campinas, que eram as planícies de Moabe. Quando Moisés está escrevendo o livro de Deuteronômio, que em hebraico significa Mishneh Torah, ou seja, a repetição da lei. Deuteronômio é toda a repetição da lei, de tudo aquilo que Deus falou em Êxodo, Deus falou em Levítico, Deus falou em Números, em Deuteronômio. Agora Moisés está reescrevendo tudo isso. A palavra Deuteronômio ou Mishneh Torah em hebraico significa repetir a lei, repetir o que foi dito. E quando Moisés, já com seus 120 anos, a idade que ele morreria, escreve o livro de Deuteronômio, ele está na região montanhosa de Moabe. Lá na região montanhosa, ele consegue ver a planície do Jordão, ele consegue ver Jericó, e ele consegue ver as muralhas, e consegue ver toda a beleza e a fartura que há naquela terra. Só que o Senhor diz: porém, tu não irás para lá. Por um erro, não foi só um, por alguns erros na sua caminhada, erros que não passaram nem perto dos erros de Davi, mas por alguns erros na sua caminhada, ele deixou de entrar na terra. Mas nessa mesma planície, esse Moisés está ali, e agora diz ao seu povo, ele está dizendo a Josué e aquela geração que vai entrar na terra, já que ele não vai entrar, ele está dando agora instruções da parte de Deus para aqueles que vão. Moisés está dizendo: eu vou ficar, mas você, Josué, vai e vai levar os filhos de Israel a entrarem, a possuírem a terra que mana leite e mel. E diz assim o verso 55, aí nesse texto que lemos vem dizendo: vocês vão entrar e destruam tudo que há na terra, todos os inimigos, todos os animais, todas as imagens fundidas, todos os ídolos, tudo vocês vão tirar, limpem essa terra. E o verso 55 diz assim: porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas costas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos e como abrolhos nas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Espinhos nos olhos, farpas nos olhos, e aguilhões, abrolhos, significam espetos nas ilhargas. Ilhargas tem 2 traduções: lombos, costas, ou virilha. Virilha é a juntura da coxa. Pensa em pegar um espeto de churrasco e enfiar na sua virilha. É, irmão?
e põe você para andar com um espeto atravessado na virilha. Você já viu quando entra um cisco no olho? Um cisco. Parece às vezes até um pedacinho de cabelo, alguma coisa, como aquilo incomoda, como aquilo arranha, como aquilo machuca o olho, como aquilo irrita, como aquilo faz o olho inchar, lacrimejar, como aquilo vai te cegando aos poucos, tirando a sua visão. Eu falei de um corpo estranho. Pensa, irmãos, um espeto no seu olho. E o Senhor falou que isso seriam aquilo que permaneceria na terra, caso eu e você, caso Israel, caso os hebreus, ao entrarem na terra que Deus nos deu, caso nós tivéssemos deixado qualquer inimigo que fosse na terra, eles nos perturbariam. De que forma? Que nível de perturbação o Senhor está dizendo? A ponto de ser como espinhos nos seus olhos e espetos nas vossas virilhas. Então o que era o mandado de Deus para Moisés, que agora está lá nas campinas de Moabe, não vai entrar na terra, e ele está passando a Josué, o seu filho espiritual, e a toda aquela geração que vai entrar na terra: entrem na terra, tomem posse da terra, eu vos dei a terra, dominai a terra, ela é sua possessão, é a vossa herança, porém, limpem toda a terra, toda. E se alguém falasse, que mais? É tudo, tira tudo, os homens, as pessoas, os animais, os ídolos, os objetos, tudo que é da terra de Canaã, tirem de lá, porque se ficar alguma coisa, nós caímos aqui, no versículo 55. Então foi dado a terra. Você sabe como isso aconteceu? Eles atravessaram o Jordão a pés enxutos, assim como um dia eles atravessaram o Mar Vermelho. E eles chegaram então agora na região de Jericó. E na região de Jericó Deus dá para eles toda aquela questão daquele ato profético que eles fazem, e rodeiam a cidade, e rodeiam as muralhas, e tocam as buzinas, e tudo aquilo que você sabe. As muralhas caem diante deles, e eles entram na terra, em uma terra que mana leite e mel, em uma terra de gigantes. E eles começam a lutar e a pelejar, e o Senhor vai dando vitória. Tem um incidente lá em Ai, porque alguém tinha pegado e escondido uma capa babilônica, Acã. Mas logo depois disso eles continuam tendo vitória, e eles vão tomar a terra de Canaã, o território dos cananeus, onde habitavam os heveus, os amorreus, os jebuseus, os heteus, todos os povos daquela terra. Agora eles tiraram fora os habitantes daquela terra, tiraram os seus ídolos, tiraram quase tudo. Tiraram 99%. E habitaram então a terra dos heveus, a terra dos amorreus. Eles habitaram os territórios nos montes e nas planícies. Agora a terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel, é dada aos hebreus, a Israel, à igreja. Porém, abra comigo Josué, capítulo 15, verso 63. Joga para mim aí. Josué 15, 63 diz assim a palavra do Senhor: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Eita, meu Deus. Eita. Você está entendendo isso? Josué agora, depois de muitos anos daquele mandado de Moisés,
Josué, já também no final da sua vida, ele pega e escreve: não puderam os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus habitando com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Eles conseguiram desapossar os inimigos. Yes. Quase 100%. Faltou 1%. E foi simplesmente em Jerusalém que ficou habitando ali os jebuseus, nos quais convivem com o povo de Deus até os dias de hoje. Você está entendendo isso? Esse lugar, irmãos, era chamado de Jebus, a fortaleza dos jebuseus. De Jebus ou Jebus, a fortaleza dos jebuseus. E era um lugar praticamente intransponível, porque ficava no lugar em que mais tarde ia chamar, em que Davi chamou de cidade de Davi. A fortaleza dos jebuseus, irmãos, ficava em Sião, ficava em Jerusalém, a cidade do grande rei, que não é o rei Salomão, que não é o rei Davi. A cidade do grande rei, Jerusalém, Yerushalayim, é a cidade do grande rei, de Yeshua, de Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Yerushalayim, cidade da paz, cidade do grande rei, Jerusalém. Em Jerusalém existia um monte, e nesse monte, irmãos, estava a fortaleza dos jebuseus. E agora vivia todo o povo em volta da fortaleza, olhando para as fortalezas. Dia e noite eles olhavam para a fortaleza e viam uma cidade fortemente armada. Uma cidade que durante séculos ninguém conseguiu transpor as suas barreiras. A igreja venceu Jericó. Os hebreus venceram as muralhas de Jericó. Os hebreus, a igreja venceu os heteus, os heveus, os amorreus, mas ninguém durante séculos conseguiu transpor as barreiras de Jebus. E aqui, depois de séculos, depois de anos, na época de Davi, 400 anos se passaram. 400 anos se passaram de um mandado do Senhor a Moisés: entre e tome toda a terra, porque o que ficar na terra te perturbará os vossos filhos, serão simplesmente como espinhos nos olhos e espetos nas ilhargas. E depois de 400 anos está lá, todo o povo olhando para aquela fortaleza, Jebus, a fortaleza dos jebuseus. Irmãos, Jebus era o local mais central e mais fortificado de todo o reino. Era o local exato para ser um quartel-general. Porque, irmãos, era o centro de todo o reino. Era o centro de todo o reino. Jebus era o coração do reino. Era o lugar geográfico no meio. Sabe qual que é o interesse que há nesse lugar? E como, irmãos, o inimigo das nossas almas, que não é os jebuseus, é Satanás. Ele é tão astuto que todo mundo saiu da terra. Eles conseguiram desapossar quase tudo, mas o coração ficou tomado. Sabe por que esse lugar é um lugar tão profético, irmãos? Sabe por que esse lugar era tão profético? Porque aqui nesse lugar, irmãos, era o monte, era Sião. Aqui nesse lugar era Jerusalém. Nesse tempo, o reinado estava dividido. Existia o reinado do norte e o reinado do sul. O reino do norte e o reino do sul. E para que fossem unificados os reinos, que esse era o maior desejo do coração do Pai, que as 12 tribos se tornassem uma. Nenhum rei, ninguém
nunca havia feito com que 12 tribos de Israel se tornassem um único reino. Mas um menino, branquinho, sardento, ruivo, aquele que costumava a carregar a funda, que um dia se tornou rei, ele foi o primeiro e único rei em Israel, que unificou todas as tribos em um único reino, em um único povo, em uma única voz, em uma única nação. E por isso que Deus olha para ele e diz: tu é um homem segundo o meu coração, e de ti virá o meu descendente. Jesus é o filho de Davi, porque fará com que todas as tribos da igreja se tornem uma, e constituam a noiva, a igreja que vai reinar com ele na eternidade. É por isso que Jesus é filho de Davi. São linhas proféticas. Sabe por que Jerusalém era tão importante? Sabe por que Jerusalém era tão importante naquele lugar? Porque foi naquele monte que agora habitavam os jebuseus. É naquele lugar que habitavam os jebuseus, que era o lugar, irmãos, que Abraão sacrifica Isaac. É naquele lugar que depois, no Moriá, que depois Salomão constrói o templo lá na frente. Era ali naquele lugar. Aquele lugar era um lugar que depois de 1000 anos, dessa história aqui, 1000 anos para frente, Yeshua, Jesus, morreria e ressuscitaria ali em Jerusalém, e seria o símbolo de redenção, não de um povo, mas de toda a humanidade. Esse era o lugar. Jerusalém, irmãos, é o centro do mundo. Jerusalém, todos os olhos de todo mundo estão sobre esse lugar. Até hoje existem brigas de árabes e judeus por Jerusalém. E nesse momento, desde esse tempo, 400 anos se passaram de um mandato de Deus. E quando eles olham para Jerusalém, está lá, tomada. Sabe o que isso fala, querido? Da capital do reino, o coração tomado pelos jebuseus. Vamos trazer isso agora para uma visão pastoral e não profética. Quem são os jebuseus que dominam o seu coração? Quem são os jebuseus que dominam o seu coração? Quais são os desejos avassaladores e terríveis? Quais são os instintos, os intuitos que dominam o seu coração? 400 anos se passaram, e o povo de Israel, ou seja, a igreja, eles habitavam pacificamente com os jebuseus. Sabe o que significa isso? Consegue entender? A igreja de mãos dadas com o mundo. 400 anos se passaram, e diz a Bíblia que os jebuseus, os inimigos de Deus, ocupavam o reino, ocupavam o coração, a capital do reino, Jerusalém, e todos os reinos em volta, ou seja, a igreja em volta, convivia pacificamente com aquilo ali. É tipo assim, é um tratado de paz. Eu não incomodo você e você não me incomoda. E nós vivemos pacificamente. Isso, irmãos, é o que a igreja se tornou hoje. Eu não incomodo o mundo e o mundo não me incomoda. E aqui nós vamos de evento em evento, de coisa em coisa, de estratégia em estratégia, de festa em festa, para a gente crescer. Mas nós não temos um atrito, sabe, não vamos nos atritar com o mundo. O mundo não nos incomoda e nós não incomodamos o mundo. Isso é Israel, e no meio de Israel a fortaleza de Jebus, a fortaleza dos jebuseus. E aquilo, irmãos, incomodava ao Senhor. E aquilo incomodava ao Senhor. Para que fossem unificadas todas as tribos
para que reino do norte e reino do sul viesse a ser uma única nação, um único reino, então o centro tinha que estar unificado também. Como que nós vamos juntar reinos do norte e os reinos do sul para que se tornem somente um, se no meio existe Jebus? Esse lugar precisa ser livre, porque daqui a 1000 anos Yeshua, Jesus virá, e é nesse lugar que ele será crucificado, que ele vai morrer e ressuscitar ao 3º dia. É nesse lugar que ele trará a redenção de toda a humanidade. É nesse lugar que está geograficamente Moriá, o monte em que o rei Salomão construirá o tabernáculo. É nesse lugar. Ou seja, era o principal, irmão. Exatamente naquele lugar, os jebuseus tomaram. E eles riam, eles escarneciam de Israel, dizendo: vocês nunca conseguirão transpor as nossas muralhas. Lembra do primeiro inimigo que falamos lá do Golias? Os jebuseus são principados semelhantes a Golias, principados de intimidação, principados que escarnecem da igreja dizendo: são 400 anos, somente isso. São 4 séculos, Maicon, somente isso, em que nenhum povo, nenhum guerreiro, nenhum exército, nenhum homem ousou a entrar nas nossas muralhas. O rei dos jebuseus dizia: olha, são 400 anos em que o Deus tão famoso de Israel destruiu as muralhas de Jericó, e vocês entraram, tomaram quase tudo, mas vocês não possuíram e não vão possuir. Você está entendendo isso? E convivia todo Israel pacificamente com os jebuseus no centro, no coração, até os dias de hoje. Até os dias de hoje, você está convivendo pacificamente. Você é Israel, você é povo de Deus, você é igreja remida e lavada pelo seu sangue, mas você convive pacificamente com um jebuseu que assenta no trono do seu coração. Eu convivo pacificamente com um jebuseu no meu coração. O que é isso? Não sei, cada um tem o seu, infelizmente. O meu jebuseu não é o seu não é o meu. E eu não posso olhar para o jebuseu do meu vizinho, eu preciso olhar para o jebuseu da minha vida. O que é aquilo que me desabona, que me desqualifica? O que é aquilo que corrompe os meus sentimentos? Orgulho, vaidades, corrupção, desvios na sexualidade, pensamentos, sentimentos, ganância, ira. Qual é o jebuseu, irmãos, que convive com você? Se você pensou assim: pastor, dessa eu estou livre, eu não tenho nenhum, irmãos, eu quero dizer para você, você é o que mais tem. Se alguém aqui pensou nessa noite assim: dessa eu estou livre, você é o campeão, porque é aquele que mais tem e não consegue ver. Jebuseus assentados no trono do nosso coração, convivendo pacificamente. Querido, sabe aquele cachorrinho que quando chegou em casa, ele não podia entrar dentro de casa, ele ficava só no quintal. Ele: não deixa esse cachorro entrar aqui, não deixa. Sabe aquele pai nervoso? Não deixa esse cachorro entrar aqui não, é só da porta para fora, só no quintal. Aí ele foi indo, conseguiu entrar na sala. Ela falou: é só na sala, do corredor para frente não passa, é só na sala. De repente ele já estava na cozinha, debaixo da mesa, comendo lá os restos de comida. E hoje, irmãos, ele está lá na sua cama, dormindo lá, debaixo do cobertor. É assim. Você entende isso? Irmão, não tem problema com cachorro dormir na sua cama não, viu? Só estou te dando é só uma parábola, igual meu Jesus fazia, para que você entenda. É só uma parábola.
Isso aqui sabe, não podia acontecer, mas aconteceu. Quem que foi entrando devagarzinho, irmãos? Entrou na sala, entrou no quarto, assentou no trono do seu coração. E você sabe que o Senhor abomina isso. Você sabe que Deus quer arrancar isso de você, mas você convive com aquilo sem saber como fazer, como tirar aquilo de você. Você sabe que você é menina dos olhos de Deus. Você sabe que você é a igreja do Senhor. Mas existem coisas na nossa vida, querido. Vou falar algumas coisas aqui, né? As pessoas não gostam quando eu sou pastoral, irmão, porque diz que quando eu sou pastoral eu sou pior do que quando eu sou profético. Mas são situações, por exemplo, pastor, deixa isso quieto aqui. Eu não mexo com ele, ele também não mexe comigo. Vamos levando nossa fé assim. E até ali você pode ir. Você está bem até que quando chega, irmãos, e fala numa relação de casamento. Vamos organizar isso aqui. Como é que é isso aqui? Como é que está feito isso aqui? Não, pastor, meu negócio é servir a Deus. Aleluia. Isso aqui é outra coisa. Na forma como se cria os filhos. Vamos acertar algumas coisas. Vamos organizar isso aqui. Vamos alinhar uma geração. Não, isso aqui é eu que sei, pastor. Isso aqui é minhas coisas. Aqui é outro esquema. Não, irmãos. Nós precisamos nos alinhar na minha fidelidade financeira. Eita, Jesus de Nazaré. Não, pastor, isso aí não mexe com isso não. Eu sou de Jesus só para louvar, adorar. Como é que eu posso dizer, irmãos, que eu entreguei a minha vida a Jesus se eu não entreguei nem o meu bolso? Como eu falo, eu canto que eu morreria por ele, irmãos, se eu não consigo ser fiel dizimista. Então o que eu canto não é verdade. Não mexa na forma que eu levo o meu namoro, por favor. Não mexa na forma como os meus filhos namoram, por favor, pastor. Meus filhos é outra coisa, eu sou uma coisa, meus filhos é outra coisa. Não mexa na forma como eu me relaciono com a igreja. Na forma como eu me envolvo com a casa de Deus e eu sirvo ao Senhor. Não mexa nisso, pastor. Ou seja, deixa o Senhor entrar somente na sala. Sabe o que aconteceu, irmão? O cachorrinho entrou na sala, entrou na cozinha e deita na cama. Esse é o Jebuseu que assentou no seu coração. Mas Jesus foi dado a ele só a sala. Jesus foi dado a ele o direito de entrar só na sala. Ele não pode entrar nos quartos, na suíte, conhecer todo o seu interior, vasculhar todo o território da sua alma, porque você deu a Jesus o direito de ficar só na sala. Na minha vida, Jesus não pode entrar nas minhas finanças, na minha forma de me deitar com meu marido. Vou falar aqui mesmo. Na minha forma de criar os meus filhos. Na minha forma de ser igreja. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem tudo a ver com Deus. Você tem a ver com Deus. Sua vida tem a ver com Deus. Sua saúde tem a ver com Deus. A forma como você vive, trabalha, sonha, pensa, sente, tudo tem a ver com Deus. Você não deveria vir à igreja, você deveria ser a igreja. Aonde quer que seja, aonde quer que passe, aonde quer que vá. Para isso Ele nos chamou. E para isso nós temos que tirar, irmãos, esses jebuseus do nosso coração. Olha, dados em relação aos jebuseus, eles eram resistentes aos ataques. Muito tempo eles foram um remanescente. Durante 400 anos ninguém conseguiu os vencer. Eles habitavam em fortalezas. Jebus tinha muralhas intransponíveis e tinha a posição geográfica mais importante de toda a terra de Canaã. Ponto 3. Eles eram escarnecedores do povo de Deus. Eles escarneciam, eles riam do povo de Deus. Você vai ver que tem um texto que eles dizem assim, olha: ah, Davi, você quer vir contra nós? Venha, nós colocaremos diante de vós os cegos e os coxos, para que possam te resistir. Presta atenção nisso. Aí Davi, irmãos, ele fica tão irado, que Davi, ele levanta um exército e diz assim, olha, aqueles que querem lutar contra os cegos e coxos, que aborrecem ao Senhor, que venham comigo.
aqueles que querem lutar contra os cegos e coxos, no qual a minha alma aborrece. Venham lutar comigo. Sabe o que a gente pensa? Que Davi tinha algum problema com cego e com coxo. Parece até uma discriminação. Quando você lê o texto lá em 2 Samuel 5. Que ele diz assim, olha, eu vou formar um exército aqui. E quem quer lutar contra cegos e coxos? Sabe por quê, irmãos? Porque esta era uma ação intimidatória dos jebuseus. Os jebuseus é um espírito, como uma ação de Jezabel, que intimida o homem, que paralisa o homem. São flechas, farpas lançadas na sua mente, numa guerra psicológica que te faz parar, que te intimida de avançar. Eles diziam assim, nós somos tão poderosos, Davi, que nós podemos colocar somente os cegos que nós temos como exército, e os coxos, ou seja, os mancos, e você não vai conseguir nos passar, nos vencer. Eu estudando sobre isso, sabe o que eu estava lendo, irmãos? Escuta aqui, isso é muito interessante. Existem alguns comentários rabínicos, judeus messiânicos convertidos ao evangelho, e rabinos mesmo, os rabinos judaicos, que escreveram que quando os jebuseus riam do povo de Israel, dizendo, nós vamos colocar coxos e cegos para resistir a Israel, eles estavam se referindo aos antecessores de Israel. Por quê? Porque Israel era o povo dos patriarcas. Israel era a nação de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como terminou a vida de Isaac? Cego. E como terminou a vida de Jacó? Manco. Sabe o que os jebuseus diziam a Israel? Seus heróis são fracos, seus heróis são cegos, seus heróis são mancos, seus patriarcas não valem nada, porque o nosso Deus, o Deus dos cananeus, os deuses dos jebuseus, são capazes de vencer todas as coisas. E sabe o que Israel fez? Ok, então nós vamos ficar aqui. Era como aquele exército de Saul, afrontado por Golias, 40 dias, de dia e de noite, afrontado, intimidado. Por quê? Porque a potestade de Golias é como uma potestade de Jezabel, intimidatória. É como uma potestade dos jebuseus, que diziam, seus pais são frouxos, sua família não nos venceria, os seus heróis, vocês são o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac morreu cego, Jacó morreu manco, e vocês não vão nos vencer. Isso é o espírito de jebuseu que se assenta na fortaleza do seu coração e fica te intimidando aí. Você vai fazer isso? Você vai viver assim mesmo? Você vai dar isso mesmo para Jesus? Você vai se mover dessa forma? Tem certeza? Você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo? Não, irmão. Você tem que se livrar disso. Sabe aquele pecado de estimação? O cachorrinho que entrou na sala, entrou na cozinha e dorme na cama. Um pecado, irmãos, que já se tornou assim, o meu pecado. Aquela doença que já se tornou a sua doença. Que você chega e fala assim, eu tenho uma doença. Manda fogo nisso. Você não tenha nada. Se existe uma doença no seu corpo, ela não é sua. Não diga a minha diabetes, a minha pressão alta. Você quer ela? Casou com ela? Irmãos, as diabetes é a namorada do diabo. As diabetes, de todos os tipos e classes que elas têm, as diabetes são as namoradas do diabo. Põe isso para fora, irmão. Não é a minha diabetes. Você é casado com a sua esposa, não é com a diabetes. Mas isso vai se tornando natural. Eu tenho a diabetes, eu tenho isso. E também tem pecados de estimação, que você está seguindo a Jesus 10 anos, 5 anos, 20 anos, e tem a mesma coisa. E não é só prostituição, masturbação, adultérios, não é só isso. É cobiça, vaidade, orgulho, falta de perdão, religiosidade, jebuseus no centro da sua vida. Eu quero vencer isso, pastor, mas não consigo. Para fazer isso, irmãos, precisava de algo muito específico.
Precisava de uma estratégia muito cirúrgica para se tirar os jebuseus de Jerusalém. É possível? É possível. Você vai ver aqui nessa noite. Mas precisa de uma estratégia violenta. Precisa de uma estratégia. O corte tem que ser cirúrgico. Ai, como eu gosto de falar de cirurgia. O corte tem que ser cirúrgico. Sabe, irmão, aquela anestesia, aquele bisturi com a lâmina overblade importada, assim que você faz um corte. Tem que ser perfeito o corte. Tem que ser cirúrgico. E para situações cirúrgicas, Deus levanta homens cirúrgicos. 400 anos. Existia um homem, irmãos, que quando ele cuidava das ovelhas, existia um homem que quando ele estava atrás das malhadas com a sua harpa, eu já falei dele na aula passada, depois você pega também, a aula não, culto passado, e você vai lá ver, o homem com cabeça de rei e coração de menino, e você vai ver que ele estava lá dedilhando a sua harpa. Sabe o que eu penso, irmãos? Que Davi, ele chegava assim, olha, quando ele estava dedilhando a sua harpa, ele ainda não tinha sido ungido por Samuel, ele ainda estava lá no meio das suas malhadas, mas ele olhava para aquela fortaleza, e ele sonhava, dizia, o sonho do coração de Deus é aquele lugar. Um dia eu, o menino sardento de cabelo vermelho, eu vou entrar naquele lugar. Um dia Deus vai me dar graça, porque eu vou adentrar aquele lugar, porque esse é o coração de Deus. Assim como Deus sonha, eu também sonho. Sabe o que eu penso? Paulo às vezes na Bíblia dizia assim, olha, digo eu, não o Senhor. Paulo às vezes dizia isso, que era ele que estava dizendo, não era Deus. Aqui diz o Douglas, não o Senhor. Sabe o que eu penso? Que ele brincava, irmãos, quando o menino, 7, 8 anos, igual o Natan e o Heitor, pegava um cabo de vassoura lá, um pedaço de pau, e ficava brigando, nós somos o exército, você é o jebuseu, eu vou acabar com a sua vida agora. E eles treinavam lutando, eles sonhavam com isso, eles brincavam disso. Vamos brincar que nós somos um exército que Deus levantou, vamos tirar os jebuseus de Jerusalém, e eles brincavam com isso. Sabe o que eles sabiam? Com 7, 8 anos, sabe o que eles sabiam? Que a arca do Senhor estava lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e há anos, em todo o reinado de Saul, não se preocuparam com ela, ficou lá esquecida, e eles sonhavam, olha, fica aí, pega uma vara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, um dia nós vamos trazer a presença de volta. Um dia nós vamos dar um jeito de trazer aquela presença de volta. Eles sonhavam com isso. E é por causa disso, irmãos, que um Deus, o grande Yahvé, consegue olhar para a vida de um menino e falar assim, eu vou usar você, menino, porque você sonha como eu sonho, você pensa como eu penso, você quer viver aquilo que eu quero viver, o seu coração é alinhado com o meu, a sua vida é alinhada com a minha. Eu te tiro de trás de ovelhas, fedendo estrume de ovelha, e te ponho sentado no trono de Israel, porque o teu coração, ele é um com o meu, os teus pensamentos são um com o meu, tu sonha aquilo que eu sonho. Nós precisamos ser cirúrgicos para tirar os jebuseus de Jerusalém. Então para isso nós vamos precisar de um homem cirúrgico. E nós vamos aprender então com Davi, que foi quem conseguiu fazer isso. Irmãos, a palavra diz assim, olha, na nova aliança, João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana, a Bíblia diz assim, olha, os meus olhos estão sobre a terra a procurar adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, os meus olhos estão sobre a terra a procurar. Isso é na nova aliança. Na antiga aliança, o Deus não procurava porque ele já tinha encontrado. Na antiga aliança ele diz, achei Davi o meu servo, com meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, e ele fará tudo o que me apraz. Porque Deus procurou na antiga aliança e achou um adorador que adorava em espírito e em verdade. Na nova aliança, Deus está procurando um Davi novamente.
Deus está procurando um Davi novamente. Alguém com cabeça de rei e coração de menino. Na nova aliança, Deus está procurando um Davi novamente. Na antiga ele achou. O que que nós precisamos então? O que que nós precisamos para conseguir ser a figura que Davi foi? Nós precisamos, número 1, sonhar os sonhos de Deus. Para tirar os jebuseus do seu coração, do nosso coração, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Era isso que Davi fez. Sabe por que nós temos que investir nas crianças? Eu estou falando aqui em Davi lutando espada, eu penso, irmãos, porque Davi fez muitos salmos assim: o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. Só que ele não era rei ainda, ele era um moleque que não lutava nada ainda, Michael. Você pega os salmos de Davi, são músicas, são hinos. Os salmos de Davi são hinos. E você vai ver a data dos salmos. Existem salmos que Davi já escrevia enquanto ele ainda não era rei. E se ele não era rei, ele não lutava com ninguém, mas ele dizia: o Senhor adestra as minhas mãos para a guerra. Esse era o sonho dele, ser adestrado por Deus. Ele dizia: com Deus eu passo no meio de um batalhão, com Deus eu escalo muralhas, com Deus eu venço exércitos. Que exército que você está vencendo? Você nunca lutou com ninguém. Eu sonho, eu vejo os exércitos que eu vou vencer, eu vejo as lutas que eu vou lutar pelo meu Senhor, eu vejo eu entrando em Jebuseus, tirando os Jebuseus de Jerusalém, porque esta é a vontade do coração de Deus. 400 anos atrás, Deus falou com Moisés para que fosse feito isso, e até hoje ninguém fez. E eu penso já Davi um pouco maior agora, depois que já tinha derrubado Golias, mas ainda não era rei sobre todo Israel, agora já ajoelhando e dizia: Pai eterno Yahvé, assim como eu derrubei os leões e derrubei os ursos, assim como eu derrubei Golias, dai-me condições de derrubar a fortaleza dos Jebuseus. Esse era o sonho dele. Qual que é o seu sonho? Qual o seu maior sonho? Construir alguma coisa para você? Construir alguma coisa, irmãos, de tijolos e cimento? Qual que é o seu maior sonho? Ou viver o projeto de Deus para a sua vida? Ou cumprir os sonhos de Deus para uma geração? Deus, o que o Senhor sonha? Em Araguari, em 2017, o que o Senhor quer fazer aqui? O que o Senhor espera dessa cidade? Deus vai falar: eu penso que essa cidade agora prossegue assim, assim, assim. E você fala: sou eu. Me coloca na fita, porque exatamente como tu queres eu farei. E Deus vai usar você, irmão. E Deus vai usar você. Nós estamos investindo em crianças. Estou falando que Davi brincava como menino. Essa semana eu estava indo para o colégio levar o Heitor lá para o Beija-Flor, para a escola dele. E eu estou ali dirigindo. E o Heitor fala assim: pai, me diz uma coisa. Primeiramente ele falou alguma coisa de Adão. E falou que estava muito bravo com Adão, que se ele pudesse, dava uns cascudos nele. Eu falei: por quê, filho? Porque por causa dele, pai, todo pecado entrou na terra. E aí estragou tudo. Eu comecei a explicar algumas coisas para ele. E depois ele falou assim: me diga outra coisa. Quantos dias Jonas ficou no ventre do grande peixe? Eu falei: ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Ele falou: 3 dias. Só isso, pai? Por que são 3 dias? Aí eu falei: já que o menino quer saber, vamos entrar. Eu falei: porque era um apontamento profético para o Filho de Deus, Jesus, que ficaria 3 dias no ventre da terra. E ele falou: nossa, é legal, né? Eu falei: é legal, é legal. Aí eu falei assim: são 3 dias que Jonas ficou na barriga da baleia. Ele falou: pai, não é baleia, a Bíblia não diz baleia, é grande peixe. Eu falei: é verdade, filho, é grande peixe. Aí eu falei assim para ele: escuta isso, irmão. Eu falei assim para ele: olha, mas nós estamos falando de Jonas. O peixe é Jonas, não é Jonatas. Jonatas é outra coisa. Ele: eu sei quem é Jonatas. Eu falei: você não sabe quem é Jonatas. Sei. Quem é Jonatas?
é o filho do rei Saul. Ele deu uma espada, um cinto, uma capa e uma armadura para o rei Davi. Aí eu falei para ele: quem te ensinou isso? Você já aprendeu isso na salinha? Não, você pregou isso no domingo passado. Ele tinha saído da salinha, irmãos, e pegou os 10 minutos finais da reunião. Ele falou: você pregou isso domingo passado, e eu escutei. Sabe quem são esses, irmãos? Os Davis. Homens proféticos, cirúrgicos. Davi sonhava. O que você tem sonhado, irmãos? O que você tem sonhado? Olha o salmo que Davi escreve, Salmo 132, verso 3, diz assim, vê se é exagero meu, ou se a Bíblia realmente tem isso. Diz assim o salmo: não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito em que repouso. Olha o que Davi escreveu, irmão. Eu não entrarei na tenda em que moro. É como você tivesse dito: eu não volto mais para minha casa. Eu não entro na minha casa. Eu não deito mais o meu corpo na minha cama. Não darei sono aos meus olhos. Eu não durmo nunca mais. Nem repouso as minhas pálpebras. Até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Sabe quando ele escreveu isso? Quando ele estava pensando, irmão, sonhando em trazer a arca. O lugar do Senhor que ele está dizendo era trazer a arca de volta para o reino. E ele está dizendo: eu não durmo mais enquanto essa arca não voltar para cá. Olha aqui. Segundo ponto. Sabe o que vai ser usado para tirar os jebuseus? Vamos aprender com Davi. Abre sua Bíblia comigo. Eu preciso ler esse texto aqui. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 4, diz assim. 2 Samuel 5, 4, diz assim. Joga para mim. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus. Escuta isso, irmãos. Esse texto está narrando, nós já estamos terminando. Esse texto aqui está narrando quando Jesus, ou Deus, faz de Davi rei sobre todo Israel. Por que Davi é um personagem que nós vamos falar dele? Sabe por quê, querido? Porque ele é um dos maiores mistérios da Bíblia. Davi, ele foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido a primeira vez por Samuel entre os seus irmãos. Depois ele foi ungido na sua tribo, sobre todo o reinado de Judá. E ele reinou sobre a sua tribo, a tribo de Judá, a tribo dos reis. E depois ele foi ungido a 3ª vez sobre todo Israel. E governou sobre todo Israel. Isso é um apontamento profético para o seu filho. Não o seu filho Salomão, o seu filho Jesus. O seu filho Jesus, que tinha 3 unções. Ele era rei, profeta e sacerdote. Ele era rei, profeta e sacerdote. Só que ele não era profeta como os profetas da antiga aliança, que apontavam uma sombra para algo que viria. Ele era o cumprimento da profecia. E ele era profeta de forma que pegava aquilo que estava se cumprindo, tirava de fora e colocava dentro dos homens. Ele não era rei como um rei da terra, porque ele não reinava sobre coisas e territórios. Ele era um reino, o meu reino não é desse mundo. Ele reinava sobre coisas espirituais, um governo no espírito. Ele não era um sacerdote como o da antiga aliança, porque o sacerdote da antiga aliança vem de Levi. O sacerdote da antiga aliança vem de Levi, o sacerdócio levítico, da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá, e o seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele era rei, profeta
e sacerdote. Davi, irmãos, ele foi, escuta isso, ele foi ungido 3 vezes. E na terceira vez, quando ele foi ungido rei, agora sobre todo Israel, o que acontecia sempre? O que acontecia sempre quando um rei era ungido em Israel? Até hoje é assim. Quando um rei é ungido, quando alguém vai tomar posse de qualquer tipo de cargo, o que existe? Existe o quê? Existe o quê? Festa? Não, irmão. Existe festa. Quando qualquer autoridade vai assumir qualquer papel, existe festa. Quando Davi assumiu o reinado sobre todo Israel, ele acabou de ser ungido, agora tu é rei sobre todo Israel. Existia ali também festa. O casamento, irmãos, dos hebreus era 7 dias, festejando um casamento. Quando alguém se tornava rei, diz as escrituras que a festa era ainda maior. Sabe o que Davi fez? Acabou de ser coroado, ele falou: cadê a minha espada? Mas tem a festa agora, a minha espada. Cadê o meu escudo? Mas a festa, as virgens estão dançando e tem vinho, celebração. Você agora é o rei de todo Israel. Cadê o meu cavalo? E diz: e partiu Davi para a fortaleza dos Jebuseus. Propósito, irmão. Propósito, foco. Não negocia. Não é tempo de festejar nada, é tempo de guerra. É tempo de luta. E está escrito aqui em 2 Samuel 5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, 33 anos sobre todo Israel. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos eles te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todos os homens de Israel que estão dispostos a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou cidade de Davi, e foi edificando em seu redor, desde o Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Sabe qual que é a primeira característica? Sonhar os sonhos de Deus. A segunda característica de alguém cirúrgico, um homem cirúrgico, que tem capacidade de remover os jebuseus: se aborrecer com aquilo que Deus se aborrece. Quando ele foi coroado sobre todo Israel, na hora ele falou: a minha espada, por favor, o meu escudo, o meu arco, o meu cavalo, vamos fazer aquilo que sempre sonhamos. Chegou o tempo, agora eu posso. Agora foi me dado o realizar de um sonho. Sabe por quê? Porque ele dizia assim: olha, subam contra os coxos e mancos, em que a alma de Davi, a minha alma, aborrece. Segundo ponto, irmãos, você só pode tirar um jebuseu do seu coração se você entender que você precisa se aborrecer com aquilo que aborrece a Deus. Nós temos o costume de nos aborrecer com aquilo que aborrece a nós, com aquilo que aborrece a minha empresa, com aquilo que aborrece o meu negócio, com aquilo que aborrece os meus filhos, a minha esposa. Isso eu fico tiririca. Isso eu viro uma galinha choca, da bicada até no vento. Não toca nos meus filhos. Nisso a coisa fica complicada. Mas Deus está te chamando, irmãos, a se aborrecer com aquilo que Ele se aborrece, com aquilo que Deus está indignado. Deus quer que você se indigne.
Deus quer que você tenha uma indignação com aquilo que Ele está indignado, com o rumo dessa nação, com o rumo da cidade, com o rumo que a igreja tomou, com as guerras que a igreja se envolveu. A igreja do Senhor Jesus não guerreia mais nas dimensões do Espírito, deixou de lutar, sabe, irmãos, com o diabo, para lutar entre denominações, para lutar contra pessoas, contra líderes, contra placas. Esse não é a função da igreja. A função da igreja, irmãos, é lutar contra o demônio, contra Satanás, contra os jebuseus, contra os Golias. Não é contra os irmãos. Por isso, irmãos, que quando Satanás se levantar contra você, pega a sua espada, o seu escudo. Se for jebuseu, vai para cima. Se for Golias, vai para cima. Mas se for irmão que se levantou contra você, baixa as armas, deixa ele bater, querido. Vira outra face, porque é assim que Jesus ensinou. Quando te baterem uma face, dê a ele outra. Quando te roubarem a capa e te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É assim que Jesus nos ensinou. Se aborreça com aquilo que o Senhor se aborrece, não com aquilo que fere a sua alma. Às vezes eu tenho um sentimento, eu queria matar aquela pessoa. Esse é o seu sentimento. Mas você pergunta, Deus, o Senhor quer matar aquela pessoa? Ele vai dizer, não, é o meu filho, eu o amo tanto. Então, irmãos, você sinta como Deus sente, pense como Ele pensa, comece a agir como Ele age. Se indigne com aquilo que Deus está indignado e não com aquilo que você está indignado. E o último ponto, nós terminamos aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, eu quero que você jogue esse versículo aí. Eu estava lendo quando eu falei sobre comentários rabínicos. Eu também hoje aprendi uma coisa que eu não sabia. Isso aqui é novo. Está em 1 Samuel capítulo 17, 54. 1 Samuel capítulo 17, 54. Diz a palavra do Senhor assim. Joga para nós aí. Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Lembra da primeira aula? Ali Golias caiu. No primeiro culto, né, irmão? Não é aula. Na primeira mensagem dessa série, Golias caiu. Lembra que Golias, Davi foi lá e arrancou a sua cabeça? Lembra que eu falei sobre isso? E ele andava com a cabeça de Golias. E diz a Escritura, Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe para Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Ele trouxe a cabeça de Golias para a sua tenda. Ou as armas para a tenda e a cabeça para Jerusalém. Sabe por quê, irmãos, que Davi é um homem tão profético? Porque se você for ver aonde Jesus, ele foi crucificado, foi aí, nesse território. Aonde Davi enterrou a cabeça de Golias. Quando você vê, isso é comentários rabínicos que dizem, irmãos. Quando você vê o lugar onde Jesus foi crucificado, é chamado de Gólgota. E Gólgota é chamado de caveira. E aí existe sempre uma especulação muito grande, existiu por que esse lugar chama caveira. Existem várias fotos, quem já viu esse monte, várias fotos você vai ver, e parece uma caveira. Então você procura ver uma caveira ali e acaba vendo. Em algumas fotos realmente parece, mas comentários rabínicos diz que não é porque o lugar parece caveira, é porque Gólgota, que significa caveira, se refere à caveira, a cabeça de Golias, enterrada naquele lugar. Sabe por quê? Porque Gólgota em hebraico é caveira.
Só que em hebraico você sempre pega a palavra e você destrincha ela. A palavra Gol, de Gólgota, vem de Golias, e Gata, de Gólgota, vem de Gate. Golias de Gate. Rabinos diz que a palavra Gólgota significa Golias de Gate. E exatamente no lugar que Davi enterrou a cabeça de Golias, Jesus Cristo foi crucificado, redimindo toda a humanidade. Sabe por quê? Porque o filho de Davi, na cruz do Calvário, estava derrubando o maior Golias de todos os tempos. O filho de Davi, na cruz do Calvário, estava derrubando o maior Golias de todos os tempos, Satanás. Por isso, irmãos, que Davi passa a ser um homem surpreendente. E o último ponto aqui, desses 3 pontos: como pode se tirar o jebuseu do nosso coração? Tendo uma estratégia. Aqui eu quero que você entre comigo, irmãos, para que a gente possa orar. Olha o que o texto diz de 2 Samuel. 2 Samuel 5 diz assim. 2 Samuel 5 diz assim. Verso 6. 2 Samuel 5, 6. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos, os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, que está na cidade de Davi. Verso 8. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Sabe o que me impressiona, irmãos? Sabe por que Davi consegue dizer na hora: me dê a minha espada, me dê o meu escudo, me dê a minha armadura, eu estou indo para a guerra. Mas e a festa? A festa é depois. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. Há tempo, irmãos, de guerrear e há tempo de festejar. Sabe por que ele podia dizer assim: olha, me dê a minha espada, eu estou indo para a guerra? E convocou um exército na hora, dizendo: quem quer vir, vem. Quem não quiser está liberado. Os que tiverem comigo, de qualquer forma, nós tomaremos a fortaleza dos jebuseus, porque essa é a vontade do Senhor. Sabe o que me impressiona? Ele tinha uma estratégia. Pastor Bruno, ele estudou isso a vida inteira. Ele brincando com os amigos dele lá e correndo. E eles corriam no território perto da fortaleza e diziam: como é que se entra nisso? Como é que consegue subir aí? Como em 400 anos nenhum povo da terra conseguiu transpor essas barreiras? Precisa existir aqui um lugar. As barreiras realmente são intransponíveis. Eu, Davi e ninguém consegue passar nessas barreiras. São as barreiras, as muralhas de Jebus. Só que existe alguma coisa. E eles oraram, e eles procuraram, e eles buscaram até achar, irmãos, um tubo, um cano, um canal de água que supria a fortaleza de Jebus com água, um abastecimento de água da fortaleza. A história diz que esse lugar era um lugar úmido, escuro, e tinha de 60 centímetros de diâmetro a 80, no máximo 80 centímetros de diâmetro. De 60 a 80. E Davi falou: por aqui nós vamos entrar. Ele tinha uma estratégia. E falaram: nós não subiremos, não enfrentaremos Jebus pelas suas muralhas. Ninguém nunca passou lá. Mas pelo canal de água nós vamos entrar por trás e não pela frente. Nós pegaremos eles quando eles menos esperam. Esta terra será nossa, porque assim Deus o disse. E pegou um exército de todos aqueles irmãos e entravam. Irmãos, pensam que é você ficar na altura de 80 centímetros e entrar desse jeito, irmãos. Querido,
Eu não estou fazendo cena aqui, não estou fazendo teatro, não. É para que você verdadeiramente pense. Não tem como entrar nesse lugar a não ser, irmãos, rastejando, a não ser de joelhos, talvez até deitado, rastejando, para que você passe por um cano de 60 centímetros. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma estratégia. A estratégia é: humilha-te. A estratégia é: rasteja. A estratégia é: se prostre diante dele. Jebuseus só caem quando Leviatã caem juntos. Leviatã são principados de orgulho. Leviatã são principados que atuam na mente, na vaidade, no orgulho das pessoas. E o Jebuseu do seu coração, irmãos, só sairá através dessa estratégia que Davi teve. Davi sonhou os sonhos de Deus. Davi se aborrecia com aquilo que Deus se aborrecia. E Davi, irmãos, tinha uma estratégia. Entre pelo canal subterrâneo das águas. Como que você vai entrar? Se rastejando de joelhos. O que mais? Esse canal era canal de quê? De águas. Águas. Na Bíblia fala de duas coisas. Se creres no Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E a palavra diz em João, isso ele dizia a respeito do Espírito Santo, que seria liberado a eles. Água fala de correntes de água e do Espírito Santo de Deus. E água fala da palavra. O Senhor também fala no Evangelho de João assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual é a estratégia que você tem hoje, irmãos, aqui neste culto para a gente orar? Sabe qual é a estratégia que você tem para arrancar o Jebuseu do seu coração? Você precisa entrar pela corrente das águas. Você precisa se humilhar diante dele, para que você se submeta ao seu Espírito e à sua palavra. Para que você se submeta ao seu Espírito e à sua palavra. Não se tem como vencer os Jebuseus de uma outra forma. A estratégia que o Senhor tem dado a nós, a estratégia que o Senhor deu a Davi, o seu servo, foi essa. Davi levantou o seu exército, depois de ser rei sobre todo Israel. Com sua espada, sua armadura, ele pegou os seus homens e entrou pelo canal subterrâneo das águas. Foi entrando de um a um, de um a um, de um em um, enfileiraram todo o seu exército dentro da fortaleza. E agora Davi falou aqui, agora a guerra é de igual para igual. Agora ninguém aqui sobressai sobre ninguém. Sabe o que Davi olhou para sua espada e diz: agora os meus salmos, os meus cânticos. Você que escreve alguma coisa e sonha com isso, chegará o tempo de que os seus cânticos se tornarão a realidade da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque tem conquistas que Deus quer te dar. Tem conquistas que Deus quer te dar e colocar o seu nome, que enquanto você não se manifesta, está tendo o nome de outra pessoa. Esse lugar é chamado de Jebus, a fortaleza dos Jebuseus. Mas Davi entrou, venceu, Deus foi com ele, o abençoou, e aquele lugar se chamou a cidade de Davi. A cidade de Davi, a fortaleza de Sião. Existem conquistas que Deus quer colocar o teu nome, mas enquanto você não se posiciona para que o seu nome seja impresso nela, ela está levando o nome de Satanás, está levando o nome dos opositores da igreja. Mas quando você se levantar e falar: esta guerra é minha, ninguém vai entrar no meu lugar aqui não, porque eu fui chamado para fazer isso, Deus. E quando você entrar, se manifestar e fazer o que você tiver que fazer, conquistas serão dadas. Deus dará conquistas e colocará o seu nome. Essa cidade, até o dia de hoje, se chama a cidade de Davi, antiga Jebus. Vai em Jerusalém e você vai conhecer a cidade do rei Davi, antiga Jebus. Ei, por 400 anos
Todo um povo se calou diante disso. O mesmo menino que olhou Golias e falou: sou eu. É o mesmo menino que olhou para Jebus e falou: sou eu também. 400 anos não teve um homem, um valente, um soldado, um guerreiro. Mas Deus não quis levantar nenhum soldado, nenhum valente, nenhum guerreiro. Quis levantar um menino que entrou, venceu, estabeleceu o seu trono. Ele falou: daqui eu vou governar sobre toda Jerusalém. Estabeleça o meu trono aqui nessa cidade, a cidade de Davi, a fortaleza de Sião. E diz que Deus foi o abençoando, enriquecendo, anexando os seus territórios. E Davi foi o primeiro e único rei que juntou 12 tribos em uma única só. Porque a Bíblia diz: porque o Senhor era com ele. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O Senhor é com você. O Senhor é com você. E sabe o que você precisa? Para colocar o seu nome nas conquistas que Deus quer que tenham o seu nome. Arrancar os jebuseus da sua Jerusalém. A primeira coisa que Davi fez como rei, irmãos, não foi buscar a arca, como muitos dizem. Foi tirar os jebuseus de Jerusalém. Sabe por quê? Porque eles já tinham outro discernimento, que nós vamos falar a aula que vem. A arca não ia para o tabernáculo, ia para a tenda. E a tenda estava lá, no lugar aonde agora ele conquistou. Estou falando de um homem. Estou falando de um homem, do filho bastardo de Jessé. Do homem que limpava o monturo, o lixo. Do menino que se assentava fora da mesa com seus irmãos. Mas ele sonhou os sonhos de Deus. Ele acreditou no que Deus acreditava. Ele falou: não quero nada da minha vida, nada, eu só quero fazer a tua vontade. Eu não desejo rei, eu não desejo reinado, eu não desejo coroas, eu não desejo bens, eu não quero dinheiro, eu quero fazer o que o Senhor quer. E o Senhor falava para ele: Davi, eu quero que o meu povo tome aquele lugar. Ele falou: então põe eu lá, Deus. Me põe lá que eu tomo. A minha arca precisa voltar, então me arruma, Deus, eu vou lá e busco. E ele fazendo somente o que Deus queria que fosse feito, o fez o maior homem da história no seu tempo. Fica de pé comigo. Você quer mais de Deus? Sai do seu lugar e se joga aí. Você quer mais de Deus? Fala: Deus, eu quero a tua presença. Você quer mais de Deus? Fala: Deus, eu quero entrar nesse canal subterrâneo. Eu preciso me humilhar. Eu preciso, Deus, eu preciso me sujeitar, Pai, à tua palavra e ao teu Espírito. Essa é a estratégia. Ah, Espírito Santo. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Deixa Deus falar com você, você e Ele. Se você sentir no seu coração, sai do seu lugar e diz: Deus, eu quero ser um Davi, Senhor. Que toda a vida seja mais te conhecer, tu és minha. E provai-me nisto. Esse versículo começa com um desafio, dizendo: faça e espere. Eu te garanto, depois de uns dias, você vai encontrar. Você vai encontrar. Esse é o tempo, irmãos, que Deus chama uma igreja a se mover por Ele e a não mais dividir: isso é meu, isso é de Deus. Irmão, tudo que eu tenho é do Senhor e tudo que o Senhor tem é meu. Esse é o tempo que nós vamos conhecer ao Senhor como nunca conhecemos. Conhecer para Deus é se tornar um. E se eu me torno um com Ele, é como a minha esposa. Quando a minha esposa se casou comigo, irmãos,
Tudo que era meu passou a ser dela e tudo que era dela passou a ser meu. Assim é o casamento de Cristo e a igreja. Assim Deus tem nos abençoado. E sabe por que nós vamos dar para vocês chaves de sabedoria? Não é para tentar tirar alguma coisa de você, irmãos. Isso é um pensamento tão pequeno, tão pequeno. É para que você não perca uma das principais oportunidades da sua vida. Porque todos os homens que prosperaram de uma forma ímpar na Bíblia, não prosperaram no tempo de benesses, prosperaram no tempo de crise. A crise é o ambiente que faz os profetas crescerem, que faz os homens de fé aparecerem, que faz o sobrenatural ser desatado sobre a vida daqueles que vivem fidelidade e amam ao Senhor.